Da forma como estamos, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus em oração. Pai querido, de amor e de bondade, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua casa de oração. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado porque o teu Espírito Santo com certeza nos trouxe a esse lugar santo para nos alimentar do pão da vida que é a tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque mesmo sendo todos nós pecadores, tu nos permite te adorar e entoar louvores ao teu nome. Por favor, Senhor Deus, venha usar cada um de nós como instrumento teu a cada dia. Nos lava com o teu sangue e perdoa os nossos pecados. Por Jesus é que te oramos. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Um feliz sábado. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, para juntos partilharmos o pão da vida, que é a palavra de Deus, com os irmãos, né? A nossa reflexão bíblica dessa manhã se encontra no livro de São Lucas. Lucas capítulo 19. Enquanto os irmãos procuram, talvez há alguns aqui que não me conhecem, né? Bom, eu me chamo Adão, sou ancião ali na igreja do Arapuanga, Igreja Central do Arapuanga, tá? Já preguei poucas vezes aqui, mas já preguei aqui algumas vezes. Acredito que a grande maioria aqui deve me conhecer. Mas aqueles que não me conhecem, é um prazer estar aqui e poder ver cada um de vocês, tá? Queridos, São Lucas capítulo 19, acompanhem comigo, o texto é bastante conhecido. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. A história é conhecida, todos sabemos a história de Zaqueu. Jesus estava passando por Jericó. Jericó, curiosamente, é a cidade mais antiga do mundo. É a cidade mais antiga do mundo. Até hoje existe, né? A cidade mais importante do Vale do Jordão, que fica ali a poucos quilômetros do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Jericó é a cidade também mais baixa do planeta. Ela fica a cerca de 270 metros abaixo do nível do mar. Jericó também, ela fica localizada, né, a 8 quilômetros, mais ou menos, do Mar Morto, né? Fica ali na Cisjordânia e fica a 23 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, não fica tão distante, né? Fica bem perto de Jerusalém, 23 quilômetros. E Jericó, irmãos, é uma cidade adornada de lindas tamareiras. E é a cidade do lazer, a cidade do luxo e do comércio, onde tinha belos jardins,
É interessante que no Antigo Testamento era conhecido também como a terra das palmeiras. E Jericó, como falei, por ser uma cidade bastante antiga, ela é citada no Antigo Testamento, e você sabe, né? Ali a luta de Josué, todos conhecem a queda, né, dos muros de Jericó. Jericó também depois é citado em uma conversa de Deus com Moisés. Então Jericó é uma cidade bastante antiga. E é interessante que até hoje ela carrega essas características de ser uma cidade que tem bastante jardim, uma cidade que tem bem arborizada, né? Uma cidade bastante bonita, vamos dizer assim. Outra coisa interessante é que Jericó, esse nome Jericó, o significado dele do hebraico é perfumado. Dá para entender por quê, né? Belos jardins ali tem. Então Jericó, o significado é perfumado. E o movimento, o comércio, vamos dizer que seria a Nova York daquele tempo, né? Uma cidade que era bastante visitada, bastante movimentada. E é interessante que nos tempos de Jesus, era onde ocasionalmente Herodes ele ia descansar dos problemas do governo, tirava férias, vamos dizer assim. Então, de vez em quando, ele ia para Jericó, ficava ali, em meio aos jardins, dando uma volta, refletindo. Então, Jericó era isso. Na verdade, Jesus ele não estava indo para Jericó. O texto sagrado diz, logo no versículo 1 do capítulo 19, que Jesus atravessava, ou seja, ele passava por Jericó. Ele não foi exclusivamente para Jericó. Na verdade, Jesus estava indo para Jerusalém, onde naquela mesma semana ele seria morto e crucificado e morto, né? Naquela mesma semana. Eu arrisco a dizer que essa passagem de Jesus por Jerusalém aconteceu nos primeiros dias da semana, porque na sexta-feira ele seria morto, né? Então tinha todo um contexto que teria que acontecer até a sua morte. Então eu arrisco a dizer que Jesus passava por Jericó, mais ou menos nos primeiros dias úteis da semana, né? Ele passava aqui por Jericó. E mais uma vez, uma grande multidão o acompanhava. E isso já era comum. Jesus andava sempre rodeado de pessoas. A presença do Mestre atraía as pessoas. E eram pessoas de tudo enquanto é jeito. Todos se sentiam atraídos pelo Mestre, pelo que ele falava, pela sua forma de tratar as pessoas. A companhia de Jesus era agradável. As pessoas faziam questão de estar perto dele. Eu fico maravilhado quando começo a refletir a respeito disso, porque dá vontade também, né, de poder andar com ele, de poder estar pertinho dele, ouvir a voz dele falando. Não apenas um instrumento, um pregador que de repente é usado pelo Espírito Santo, mas ouvir literalmente o próprio Mestre falar. Esses homens tiveram esse privilégio. E Jesus, ele estava passando, como falei, pela última vez, ele estava passando ali por Jericó. E aquela multidão de gente o acompanhava. Mas é interessante que dessas pessoas ali de Jericó, daquela multidão toda, apenas 2 pessoas ouviram da boca do próprio Mestre que estariam salvos. 2 pessoas tiveram esse privilégio. Você já parou para pensar, você ouvir da boca do próprio Cristo, você está salvo? Essas 2 pessoas tiveram esse privilégio ali da cidade de Jericó. Um era mendigo, cego. O outro, rico e tinha status. Um estava à beira do caminho, o caminho principal de Jericó, a rua central. O outro estava empoeirado em cima de uma árvore, em cima de um pé de sicômoro. Um precisava se levantar para ir ao Mestre. O outro precisava descer para se encontrar com o Mestre. Um era esquecido pela comunidade.
o outro era odiado pela comunidade. Um chamava-se Bartimeu, o outro se chamava Zaqueu. Veja que coisa interessante. Você vê aí um paralelo, né? Um paradoxo, vamos dizer assim. Duas pessoas com status diferente, pessoas que a sociedade tinha uma visão diferente a respeito deles. Mas para essas duas pessoas, Jesus disse: você está salvo. Eu aprendo algo com isso. Jesus não faz acepção de pessoas. O Jesus que salva o rico é o Jesus que salva o pobre. O Jesus que salva alguém que tem status e é uma autoridade em uma comunidade é o mesmo Jesus que salva alguém que é anônimo, que não é visto nem nas redes sociais, que posta uma foto e apenas os familiares curtem. Jesus salva ele também. Esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que conhecemos. Ele não faz acepção de pessoas. Ricos e pobres, famosos e anônimos, todos carecem da graça e a mão de Cristo está estendida a todos. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Mas, queridos, havia alguns obstáculos para esses dois homens. Para Bartimeu, todos nós sabemos, ele era cego. Então, esse era um obstáculo. Mas o mais interessante é que Bartimeu, ele não precisava ver o mestre. É interessante também que Zaqueu, embora nunca tivesse visto a Cristo, porque eu acredito que Bartimeu não nasceu cego, ele não era um cego de nascença, é tanto que quando Jesus pergunta assim, o que queres que eu te faça? Ele diz assim, olha, que eu torne a ver, ou seja, ele já via antes. Então eu acredito que talvez algum acidente, alguma coisa aconteceu, para que aquele homem ficasse cego. Mas ele nunca tinha visto o mestre com seus próprios olhos, mas ele já tinha ouvido do mestre. Irmãos, é interessante que o que aquele homem ouviu do mestre, ele aprendeu tanto a respeito dele, que Bartimeu chamou ele por um título que apenas as pessoas que tinham conhecimento da profecia messiânica sabiam. Chamou ele de filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Tem misericórdia de mim. Aquele título não era qualquer um que chamava, apenas as pessoas que tinham conhecimento da profecia messiânica. Sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. Bartimeu sabia disso. Ele era um homem cego, era mendigo, pedia esmola e era esquecido pela comunidade. É fácil a gente imaginar como era Bartimeu. É só você passar ali pela rodoviária do plano piloto. Você vê que algumas pessoas se desviam dos mendigos. Às vezes a pressa, a correria, não sei. Ou às vezes a pessoa está até com o bolso vazio, não pode oferecer nada, então eu vou nem perder meu tempo. Né? Eu não vou julgar as pessoas. Cada um tem seus motivos. Mas você vê que aonde tem um mendigo, o que as pessoas fazem? Se desviam e, como diz a parábola do bom samaritano, passam de largo, né? Passam distante. Assim era Bartimeu. Então esse eram os obstáculos daquele homem. Mas Zaqueu também tinha seus obstáculos. Ele também tinha seus obstáculos. O primeiro obstáculo de Zaqueu era a sua profissão. O texto que nós lemos aqui diz no versículo 2 que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Deixa eu refrescar a sua memória em relação aos publicanos. Os publicanos, eles eram odiados pela comunidade judaica. Por quê? Porque eles eram cobradores de impostos, mas não apenas isso, eles eram corruptos. Eles usavam de injustiça, né? Eles estavam sempre envolvidos em corrupção, coisa que nos nossos dias nós não vemos. No meio político, né? Naquele tempo tinha, meus irmãos, corrupção. E aí, esses homens, eles eram odiados. Quando eles iam cobrar um imposto, se a pessoa não tivesse ali o dinheiro, as moedas para pagar o imposto, eles levavam suas cabras, pegavam os vasos, pegavam o que tinha dentro de casa, às vezes alimento, mas tinha que pagar o devido valor estipulado por eles.
Eles tinham essa liberdade. Assim eram os publicanos. Então, quando um cidadão via um publicano se aproximando da sua casa, eu já imagino que a sua fisionomia mudava. O ódio, né? E muitas dessas pessoas esperavam ansiosamente para que o libertador viesse. E muitos alimentaram no seu coração e na sua mente de que o Messias viria para acabar com tudo isso. Agora é a nossa vez de dar o troco nos romanos. Agora não vai mais haver isso, porque nós vamos ter um rei. Então alimentaram na cabeça essa ideia de que Jesus viria para isso. Agora ele vem para pôr ordem na casa. Agora ele vem para dar o troco. E agora é a nossa vez de, quem sabe, eu agora passar a ser cobrador de imposto de romano, né? Esses miseráveis, né? Eu imagino eles dizendo isso. Mas, irmãos, Zaqueu não apenas era um publicano, ele era o maioral dos publicanos, é o que diz aqui. Outra coisa interessante é que os publicanos, eles eram proibidos de entrar na sinagoga. Eles não eram aceitos. Não entravam. Né? E Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos publicanos. E alguém que é chefe, ele lidera, né? Ele é um líder, ele lidera uma equipe. Então, ele era ainda mais odiado. Imagine um caixa 2, né? Imagine um caixa 2. Todos os publicanos, quem sabe, levaria ali os impostos para poder prestar conta com o chefe, que era o maioral, que era Zaqueu. E Zaqueu, então, prestava conta ali com a Receita Federal de Jericó. Ele era chefe dos fiscais da Receita Federal de Jericó. Essa era a profissão de Zaqueu. Dá para imaginar como as pessoas olhavam para ele, né? Um certo medo e, ao mesmo tempo, um respeito, porque era uma autoridade. Mas esse era Zaqueu. Agora, irmãos, Zaqueu, embora ele fosse um homem de pequena estatura, ele tinha poder naquele tempo. Afinal de contas, ele era líder, né? Então, ele tinha poder. E outra coisa que era um outro obstáculo que impedia aquele homem de se encontrar com o mestre, além da sua profissão, a sua riqueza. Veja que o texto sagrado, ainda no versículo 2, diz que Zaqueu era maioral dos publicanos e rico. Ainda acrescenta, e rico. Você deve estar se perguntando, mas irmão, desde quando riqueza é um obstáculo? Às vezes sim, irmãos. Nem sempre, mas às vezes sim. E naquele tempo ainda mais. Vocês lembram de que Jesus certa vez disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus não falou que era impossível, ele falou que era difícil. Ele falou que era difícil, ele não falou que era impossível, né? Mas o texto sagrado termina Jesus dizendo assim, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Ou seja, Deus pode possibilitar que ricos entrem. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece a graça de Jesus, a partir do momento que a gente se entrega a Jesus e Ele passa a ser o primeiro, assim como o hino que nós cantamos, quando Ele passa a ser o primeiro, a nossa riqueza passa a ser secundária. Aí ela não tem mais poder nas nossas decisões, ela não tem mais poder no nosso coração, nós não somos mais escravos do dinheiro, porque existe alguém que ocupa o trono do nosso coração. Esse alguém se chama Jesus. E quando isso acontece, irmão, você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ser o que você quiser. Jesus é sempre o primeiro. As outras coisas não têm poder. Então, para ricos assim, a salvação, a graça. Salomão foi o homem mais rico que existiu nessa terra. E ele foi um salvo, você sabe disso. O que falar do maior orgulho de Israel? O rei Davi, um homem muito rico, não é isso? No entanto, Davi recebeu um título que nenhum outro recebeu, um homem segundo o coração de Deus. Então, quando o texto diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, Jesus está falando do poder que a riqueza tem de dominar as pessoas. Então, realmente é difícil,
Por quê? Porque vai virar um cabo de guerra. A pessoa vai ter de um lado o conhecimento da graça de Jesus e do outro lado todos os prazeres que o dinheiro pode oferecer. E como nós temos natureza carnal, muitas das vezes, por alimentar mais a natureza carnal que a natureza espiritual, o cabo de guerra, a riqueza acaba ganhando, né? E aí a pessoa passa a ser alguém orgulhoso, alguém avarento, alguém que pisa familiar, pisa amigo, não é isso? Corrompe princípios, pisa a verdade, abandona os princípios, transgride os mandamentos de Deus por causa de dinheiro. Como é que alguém desse é salvo? Não é que Jesus não pode salvar, é porque Ele mesmo não lhe dá a oportunidade de salvação, porque Ele encontrou o seu próprio reino, né, nesse mundo. Isso lhe dá prazer, isso lhe apraz. Então, para alguém assim realmente é muito difícil. Mas repito, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Ninguém resiste à graça. Ninguém resiste à graça. Houve um homem que todos nós conhecemos chamado Paulo, né? Quando Jesus falou com Paulo, Paulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele falou, quem és tu, Senhor? E ele falou, sou Jesus a quem tu persegue. Você lembra que quando Jesus falou para ele assim, olha Saulo, eu vou te mostrar o quanto tu vais sofrer por amor ao meu nome. Desde então, Jesus plantou no coração de Paulo o amor pelo Evangelho, o amor pela missão, o amor por Cristo. Desde então, Paulo perdeu seu status, perdeu sua posição, perdeu tudo que tinha, foi reduzido a quase nada, mas ele sempre dizia que quando ele morresse, ele chegou a citar, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele foi reduzido a quase nada, por amor ao nome de Jesus. Então, irmãos, independente se você é rico, se você tem status e tudo, ninguém resiste à graça de Cristo. Ninguém. Agora veja, Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores. Você já parou para pensar? Jesus, ele nunca chamou Satanás de Senhor, ele nunca chamou César de Senhor, ele nunca chamou Herodes de Senhor, ele nunca chamou ninguém de Senhor, mas ele atribuiu o título de Senhor a dois, a Deus e o dinheiro. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. O dinheiro pode ser o Senhor na vida de muitas pessoas. Irmãos, é muito triste alguém que vive pelo dinheiro. Tem uma frase, eu não lembro o autor, mas ele diz assim, olha, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Irônico, mas é verdade. Porque tem pessoas que acham que dinheiro é riqueza, e dinheiro não é riqueza. Dinheiro pode dar conforto, se você usar com sabedoria. Dinheiro pode fazer com que você tenha uma vida mais confortável, você ajude pessoas, né, no momento difícil. Você alcançar seus sonhos, tudo bem. Mas não coloque o seu coração no dinheiro, isso aí é caminho de morte. Se você colocar o coração no dinheiro, você vai começar a desvalorizar pessoas, você vai começar a desvalorizar o que tem valor. Existe a chamada inversão de valor. Aquilo que tem valor, você não vê mais valor. Você começa agora a valorizar objetos, né? Vai valorizar coisas em vez de pessoas. Você vai começar a pisar pessoas e amar coisas. Aí se torna o quê? Se torna um avarento, um materialista, um miserável, que vive em prol do dinheiro. Irmãos, eu conheço tanta gente que é assim. Você deve conhecer também, né? E é lamentável. É muito triste uma vida assim. Então Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, né? O amor ao dinheiro é que é o problema. Jesus não falou que dinheiro é problema, ele falou que o amor a ele é problema. Lembra? Ele disse assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já vi muita gente corromper isso, inclusive nas redes sociais. Alguém diz, os crentes dizem que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, então me dá teu dinheiro. Eu falei, da onde foi que tu tirou essa ideia de que... Aliás, se crente fala isso, é crente que não lê Bíblia. Porque crente que lê Bíblia sabe que não é o dinheiro que é a raiz, é o amor a ele que é a raiz. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tiver, melhor. Mas desde que ele não crie uma prioridade no seu coração, que ele não seja, né, o primeiro no seu coração. Mas se você tem possibilidade de ter dinheiro, parabéns, lembre de mim, me dê um bocado também.
né? Eu passo o meu Pix, se você faz um bocado para mim, eu fico feliz. Agora, não permita que o dinheiro seja o primeiro no seu coração. Não permita que o dinheiro esteja acima de princípios, de pessoas, de família. Você já viu que tem muitas pessoas que casam por causa de dinheiro? Ora, se tem, né? É o que mais tem. É só olhar a vida dos famosos, né? Muitos casam-se por interesse de status, uma oportunidade. Usa as pessoas como se fosse um degrau. Pisa na cabeça para alcançar seus objetivos. Muito bem, vamos para outro obstáculo que dificultava ali o encontro de Zaqueu com o mestre, a sua estatura física. Ele era um homem de pequeno porte, um homem pequeno, um homem baixo. Ele era pequeno. Hoje, irmãos, a estatura física, ela não conta muito, né? Hoje em dia, às vezes a gente olha para pessoas que têm uma estatura bem pequena, é alguém baixinho, pequenininho, o que algumas pessoas dizem assim, rapaz, a gente olha, não dá nada. Quando vai olhar, é um homem muito sábio, muito rico, né? A gente conhece muita gente assim. Vocês já viram aqui, é claro que vocês já viram, o Jader Santos esteve aqui alguns dias atrás, né? Com o Arautos do Rei. Vocês já viram o tamanho do Jader Santos? Ele é um homem de pequena estatura. Mas quem é Jader Santos no meio adventista? Um dos maiores compositores, o maior maestro da nossa igreja, um homem de renome no meio da música. Jader Santos é um homem que tem grande nome, ou seja, ele é um grande homem. Não pela sua estatura, mas pelo que ele é, né? A pessoa que ele é. Só que naquele tempo, as pessoas eram mais medidas pela sua estatura física. Zaqueu era um homem pequeno. Agora, por ser pequeno, dificultava ainda mais ele ver o mestre. No meio de uma multidão. Jesus andava sempre rodeado de uma grande multidão. E a dificuldade de Zaqueu para ver o mestre, eu imagino Zaqueu olhando e aquela rua não era como a visão dessa igreja, né? Que essa igreja existe um declive, onde as pessoas que estão lá atrás têm a mesma visão dos que estão na frente, não é isso? Só que para Zaqueu não era assim. Eu imagino que ele levantava o rosto para ver quem era Jesus, só via os peitos das pessoas, né? Só via ali até, não tinha como ver muito. Não tinha como ver acima da cabeça das pessoas. E, irmão, se você analisar, se você assistir o filme Jesus de Nazaré, ou Paixão de Cristo, escrita por Mel Gibson, é muito fácil identificar quem é o Cristo. É o mais bonito. É o galã que está ali no meio dos outros, né? O mais bonitão. Cabelo hidratado, pele bonita, barba bem feita, não é isso? Esse era o Cristo. Qualquer pessoa que assiste aquele filme, ninguém precisa apontar, aquele dali é Jesus, aquele dali não, aquele dali. Não precisa. As pessoas olham para o filme e sabem quem é Jesus. A roupa mais bonita, né? Tem um negócio vermelho aqui do lado. Ele se identifica mais, porque a mídia, ela vende imagem. Então, ela é preocupada com a aparência. Então, eles pensam, vamos caprichar no principal, que é Jesus. Para poder todo mundo olhar e saber quem é ele. Ele se destaca no meio dos outros. Só que naquele tempo não era assim. Jesus não se destacava dos demais com sua aparência. Eu quero dizer que algo que talvez vai chocar muito. Jesus não era um cara bonito. E Isaías diz que olhávamos para ele e não via nele formosura alguma. E ainda mais, ele diz assim, olha, era alguém de quem escondíamos o rosto. Essa expressão era usada para gente que não tinha boa aparência. Jesus não era aquele cara feio, né? Tipo eu. Mas Jesus também não era aquele cara que despertava a atenção. Ele não era um Rinaldo Giannichini, como muitos dizem aí, né? Ele não era, irmãos. Ele não despertava interesse pela aparência física. A sua aparência física era igual às do discípulo. Irmão, me prove. Provo. Lembram quando Jesus estava no Getsêmani e os soldados foram lá para pegá-lo? Quando chegaram lá, Judas já tinha explicado para eles, eu vou dar um sinal para vocês saberem quem é o Messias, quem é o Cristo. Porque corria um risco daqueles homens pegar qualquer discípulo achando que era Jesus. Ele precisou dar um sinal para saber quem era ele. E quando ele beijou, eles souberam. Ou seja, se havia uma diferença grande, Judas disse, não, quando você chega lá, o mais bonitão é ele.
Não, chegou lá o cabelo mais hidratado, é ele. O cara da barbinha bonita, é ele. Não precisava disso, né? Mas Judas precisou dar um sinal para poder os soldados saberem. Se Judas não tivesse dado um sinal, era perigoso aqueles soldados pegarem Pedro, e a briga ia ser feia, porque Pedro era um homem difícil. É tanto que pegaram Jesus, e ele ainda cortou a orelha de um. Se tivesse pegado Pedro, a briga ia ser feia, né? Então precisou de um sinal. Agora você imagine a dificuldade de Zaqueu para saber quem é o Cristo. Aquele monte de homem tudo igual, ele ficava olhando, rapaz, quem é Jesus aí? Como é que eu faço para identificar ele? E aí ele viu uma saída, ele viu ali um pé de sicômoro, uma árvore comum daquela região. Então ele correu ao pé de sicômoro, subiu lá em cima, e lá de cima ele teve uma visão melhor, a mesma visão que eu estou vendo aqui na igreja. Ele pôde ver acima da cabeça das pessoas, ele pôde olhar para cada rosto. E eu quero dizer para você que mesmo assim ele não soube quem era Jesus. A multidão começou a se aproximar, a multidão o apertava e a multidão começou a caminhar. Quando a multidão chega ali, debaixo do pé de sicômoro, Zaqueu ainda olha para lá e ainda não sabe quem é o Jesus. Os caras tudo com a cabeça amarrada, tudo com uma roupa parecida. Quem é Jesus desses aí? O interessante é que Zaqueu não sabia que no momento em que ele buscava ver quem era Jesus, Jesus buscava ver quem era Zaqueu. E naquele momento, Jesus simplesmente olha para cima. E aquele olhar o destacou de todas as pessoas. Quando ele levantou a cabeça e olhou para cima, Zaqueu identificou aquele olhar. Jesus não olha como qualquer pessoa. O olhar de Jesus não é um olhar comum. O olhar de Jesus causa emoção. O olhar de Jesus faz com que a gente faça uma reflexão interna sobre a respeito do que a gente é. E a gente começa agora a refletir. O olhar de Jesus é apaixonante. Jesus olha para aquele homem e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar contigo na tua casa hoje. Ele chamou Zaqueu pelo nome. E Zaqueu, o texto sagrado diz que Zaqueu desceu depressa. Agora, uma coisa interessante e intrigante ao mesmo tempo, é que é comum as pessoas convidar a gente para almoçar na casa delas, né? Mas Jesus aqui, ele se convida para ir na casa de Zaqueu. Certo ousadia, né? Já pensou você chegar para uma pessoa que talvez nem se preparou, rapaz? Manda a mulher botar água no feijão porque me convém almoçar na sua casa hoje. Complicado, né, a situação? Mas Jesus falou: Zaqueu, desce depressa porque eu vou almoçar contigo na tua casa. Jesus fala isso. Agora o interessante é a reação de Zaqueu. O texto sagrado diz, né, lá no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Afinal de contas, não é todo dia que você tem na sua mesa o Criador do universo, o Salvador da humanidade, estava almoçando ou jantando ali com Zaqueu. Zaqueu recebeu com alegria. Agora, irmãos, tem umas questões aqui que causam também uma certa indignação. A reação da multidão. Você vê que o texto sagrado diz aqui, no versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Agora você vê, as pessoas que estavam rodeando o mestre, adorando, e quem sabe ali elogiando ele, agora começaram a criticar. Não Zaqueu, mas ele, porque ele agora decidiu estar na casa de um homem pecador, decidiu almoçar com um homem pecador. Como eu falei lá no início do sermão, a sociedade odiava os publicanos. E quando Jesus falou, eu vou almoçar com um publicano, aquilo foi um choque. Eles se sentiram, como diz o ditado, apunhalado pelas costas. Como assim? Ele poderia escolher qualquer um de nós, vai escolher o publicano. Ele vai escolher aquele que nós mais repudia, ele vai escolher ele para almoçar. Como ele pode fazer isso? Eles começaram a murmurar. Irmãos, ninguém se alegrou pela salvação alcançada, né? Ninguém pensou,
de que aquele encontro de Jesus com Zaqueu mudaria a vida dele para sempre. As pessoas só se preocuparam com o incômodo que foi ver o mestre ir com um pecador. Nos nossos dias ainda é comum isso. Lamentavelmente, existem pessoas que se vê você, quem sabe, conversando, né, com, entre aspas, um pecador, porque todos nós somos, né, ou conversando ou trocando uma ideia com alguém do mundo, né, vamos dizer assim, alguns se escandalizam. Ah, mas eu vi o Adão conversando com alguém ali bastante suspeito. Mas ele não é crente? É, mas estava lá conversando. O olhar de julgamento. Mal sabe essas pessoas que, muitas dessas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. A nossa influência, o conversar conosco, pode fazer com que um dia elas tenham interesse por esse livro que muda vidas. Jesus foi julgado por aquelas pessoas. Mas Zaqueu experimentou algo único na sua vida. E o que eu acho interessante, irmãos, aqui já no finalzinho da mensagem, é que a disposição de Jesus por salvar Zaqueu, mesmo contrariando toda a expectativa daquelas pessoas, não mudou.